nas colonizações, você acha que não teve... Não tem nenhum... Cita um benefício da colonização. Não tem. Não tem, não existe. Zero. Colonização foi exploração. Não, sim. Colonização é isso, é exploração. Benefício. Falar porque não, eles levaram ciência. Qual ciência que eles levaram? Cita uma ciência que eles levaram lá na África. Essa é impossível de explicar, falar alguma coisa sobre isso, não realmente. Tem. Mas o que eu falo, por exemplo, aqui no Brasil, eu imagino que, até pelo contexto histórico que a gente vê nas escolas, é que ficou, por exemplo, sei lá, parte da medicina veio com eles, veio, por exemplo, parte de socialização, de construção, não, né, de exploração, povo... de abertura de caminhos. Não. Isso não existe. Os indígenas, eles já sabiam isso. Os portugueses não trouxeram nada pro Brasil. Nada. Nem ciência, nem medicina. Ciência, falo ciências, diversas ciências. Qualquer tipo de ciência. Arquitetura. Eles não trouxeram nada. Nada. Não tem nenhuma parte positiva da colonização. A arquitetura lá de Três Corações é portuguesa, mano. Mas quem construiu? Não, mas você entendeu, né? Então a arquitetura tem traços deles. Não. Tem, pô, aquela casa, aquele modelo colonial lá é português. É que se você imaginar assim, tipo, pra mim é tipo algo mas utópico. Concordo 100% que, e foi eu que comecei com a frase, falando que, ó, a colonização era pra explorar, o negócio deles é vir aqui pegar o negócio. Então eles não trouxeram nada. Eu não tô falando que eles deram pra gente, não, tô falando que os países explorados, os continentes explorados, com a capacidade que também tinham, conseguiram ver deles e talvez não ganhar. Mas aprender alguma coisa com eles, entendeu? Sabe, capacidade própria. Pô, sim. tô vendo você fazer um negócio, opa, vou fazer também. É assim, por exemplo. Não ganhado. Por exemplo, os portugueses, os europeus, vamos falar assim. Sabe que os europeus foram colonizados também? Pô, não sabia. Eles foram colonizados também. Eles foram colonizados pelos sultão. Sultão árabes. Os mouros, povo mouro, povo preto do norte, sim, também colonizaram a Europa. Então a Europa não era estruturado. Entendeu? Ontem até aqui com os amigos estavam falando sobre essas questões aqui. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil na Europa era muito alta. Quem mudou esse quadro foram os pretos africanos que lhe foram levados para a Europa, ou aqueles que colonizaram a Europa. Então, se a Europa teve algum conhecimento, foi graças a esse povo africano. Só assim, depois que eles partiram para o Novo Mundo, no Novo Mundo, na conquista do Novo Mundo, onde vem o período colonial e escravocrata? Foi nesse período, mas eles já conseguiram adquirir experiência com os povos pretos africanos. Então, você sabe como que foi resolvida essa taxa de mortalidade infantil? É que existia reinos africanos, por exemplo, que tinha a questão que já trabalhavam a cesárea. Sim. Faziam parto. Ou seja, a infecção durante já tinham como esterilizar, por exemplo, práticas de lavar as mãos, que não existiam, esterilizar o material sim. do corte. Então isso já existia no continente. Na Europa não. Esse conhecimento foi levado para lá e mudam a realidade de uma população, né, velho? Exatamente. É como se levar um saneamento básico para um local na Europa que não tinha saneamento básico. Não tinha. Não Foram tinha. os mouros que levaram para lá. Exatamente. É isso, dá prosperidade para um local, para um território. Entendeu? Sim. Enquanto os portugueses, os colonizadores, eu estou falando português por causa do Brasil. Enquanto os colonizadores estavam explorando os continentes, eles levavam também os pretos para lá. E os pretos também mudaram a realidade também da Europa. Sim, sim. A gente vai falar sobre as ciências, por exemplo. Plutão, Aristóteles, todo esse povo que fala que são os pais das ciências. Sim. Eles estudaram onde? No Egito. Eles só traduziram as escrituras egípcias para o grego, para o romano. Entendeu? Porque se você for voltar, eu acho que
A origem da civilização é um lugar só, cara. Depois, A primeira civilização depois foi espalhando. A primeira civilização mesopotâmia, depois veio o Egito. Então, no Egito, onde se teve grandes descobertas, por exemplo, grandes transformações sociais. Mas eu acho que essa integração de povos, em algum momento, ela é importante, assim, pra nossa sobrevivência como humanidade, assim, sabe? Tipo, é igual você falar, pô, vamos pra Lua. Aí tem que juntar um russo, um chinês, um americano, um africano, um cientista brasileiro e vamos estudar junto, vamos unir os nossos esforços para uma questão de sobrevivência, sabe? Essa integração é necessária. Se a gente não se juntar como humanidade, a gente não vai sobreviver. Mas, sim. Eu até entendo que, tipo, os portugueses vêm pro Brasil, mataram os índios tudo, né? A gente... É porque não foi algo livre, foi algo imposto, né? Eles já tinham uma religião, eles já tinham um modo de vida, eles já estavam tudo bem ali, já estava resolvido, né? Se nunca tivesse vindo pra cá, tinha índio morando aqui até hoje, estava tudo bem, né? Aí vieram, sei lá, os padres, os caras veio, ó, vamos catequizar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer... Os caras imporam a cultura deles aqui, né? E... fudeu com a galera, em um ponto, né? Olhando por quem tava aqui, fudeu com essa galera, né? Mas em algum momento eu não vejo que essa integração não teria que existir, sabe? Sim, mas assim, essa integração, ela já existia antes da chegada dos colonizadores. Os povos ancestrais, como eu estava falando, existia migração. Já existia migração, ou seja, os povos já conversavam entre si. Por isso que, por exemplo, eu tenho... Tinha uns nômades aí que saem andando de um lado pro outro, o cara sai daqui lá pro outro. Por exemplo, eu tenho uma teoria, minha teoria, de que os povos originários, povos nativos, eles têm muita semelhança. Tanto os povos indígenas, americanos, falo da América no geral, quanto africanos, quanto asiáticos. Tem muita semelhança. Se a gente, por exemplo, o estudo da Terra é muito ligado. O uso das plantas é muito ligado. Então, eu acho que não é obra do acaso eles terem a mesma forma de pensamento com relação à Terra e com relação também mesmo à espiritualidade. Sempre os povos originários, eles acreditam na força da natureza. Qualquer dos povos indígenas, qualquer um. A força da chuva, do fogo, da água, do vento. Então, todos eles acreditam. É meio que normal, né? Porque, tipo assim, esse é o primeiro contato. Vamos, tipo assim, cara, vamos supor que não tem nada aqui hoje. A gente acorda e vê o sol. Né? Então, pra você, quando você não tem zero de conhecimento, é normal você falar, ó, sol, né? E valorizar aquilo lá. Então, eu acho que é algo... Igual eu já vi um cara falar, um historiador, pirâmide, por exemplo. Em vários continentes você já viu que tem pirâmide? Tem as pirâmides do Egito, mas tem as pirâmides maias, astecas também, tudo. É isso que eu falo. Claro que tem... mas cada um tem o seu significado, a sua representatividade. Sim. Mas, por exemplo, essa simbologia que você falou, por que você acha que a pirâmide, o triângulo, teria uma representatividade para os povos? Eu já ouvi falar que é a forma geométrica mais fácil de você fazer. Não só por isso. Tipo assim, cara, você vai montar um montinho de areia assim, ó. Sim. Entendeu? Tipo, a forma geométrica da pirâmide, ela é meio né? que... A construção mais óbvia. Ela é meio que óbvia para povos diferentes em locais diferentes do mundo. Sim. Porque tem gente que cogita, pô, como a gente veio tudo de um lugar só e depois a gente foi espalhando, e esse conhecimento espalhou junto, e isso explica ter pirâmide aqui e tem esse pirâmide lá, né? Mas às vezes você pega, pô, como que o cara tava
na Ásia e veio parar na América do Sul. Aqui, né? É um negócio que você fala, como que isso aconteceu? Era impossível. Era impossível. Né? Então, por que rolou? Porque essa forma geométrica de pirâmide ela é a mais fácil de fazer. É Sim. a primeira que você faz. Mas para mim, para além dessa teoria, para mim existe uma grande relação entre vários povos. Para mim, os povos originários, eles têm conexão uns com os outros. Então, eu acho que tinha essa conexão, essa expansão, essa exploração. Não explorar um povo... Não era exploração, né? Era propagação Não, mesmo, exploração né? dos lugares. Sim. Não estou falando exploração de pessoas. Né? Eles trocavam experiência. Sim, Né? Eles trocavam experiência. Então, para mim, eles têm muita relação. Claro que o mundo precisa dessa relação que você falou, dessa integração para ir para a Lua, por exemplo. Precisa disso. Mas naquela época já existia. Mas ainda assim, os povos não queriam conquistar o outro à base da força. Entendeu? Isso então tem Isso essa relação. Existe uma relação de troca, não de exploração, né? Exatamente. Que é legal, né? Vamos acrescentar aqui o que você tem, o que você sabe. Exatamente. Vamos trocar uma ideia, né? Vamos Exatamente. ouvir aqui a sua história, deixa eu te contar a minha. É sobre isso. Mas... Então, já por isso que eu falo que a colonização não tem nenhum aspecto positivo. Como falam, porque eu preferia que fosse colonizado pelos ingleses, hoje eu estaria falando, não, ingleses ceifaram povos. Porque eu preferia franceses ceifaram povos. Queriam os belgas acabaram com o Congo. Então qual é o povo colonial que foi bom? Nenhum. Porque não tem um menos pior. Todos foram piores. Entendeu? Mas isso aí não é da natureza do homem em si. Eles na época tinham os maiores recursos e assim eles fizeram os recursos que tinham, que era a força. Você não acha que é da natureza do homem se sobrepor com a força? Não. Você acredita que foi específico vamos pensar, dos europeus que começaram a... Eu acho que foi Tô o aspecto colocando avarento. Eles foram avarentos. Uhum. Foram gananciosos. Porque eles queriam mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque assim, as pessoas também acham que a colonização, os portugueses chegaram lá, no dia seguinte começaram a colonizar. Não foi isso. Primeiramente teve uma troca. Porque nós africanos, nós recebemos muito bem a pessoa. Nós recebemos a nossa... Tem aquela lei, quem recebe visita é uma pessoa abençoada. Se alguém vai te visitar, isso quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Então nós temos esse nosso lado de... Nossa, você veio na minha casa, eu vou te dar o que até não tenho. Para você ter a melhor experiência da tua vida. Entendeu? Sim. Então foi esse princípio que os africanos usaram com os colonizadores. Não, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Só que eles foram vendo, nossa, que tem... Essa criança tá brincando com ouro. O que é isso aqui? Tá brincando... Opa, essa especiaria, eu não tinha essa opção. Porque até eles chegaram lá, eles queriam fazer uma rota comercial para a Índia. Foi um aspecto... Foi uma obra do acaso que aconteceu, um vento, um temporal bateu e eles estagnaram. Porque eles até na visão deles, não tinha mais terra para explorar. Né? A visão deles era a Índia. Então, eles perceberam isso e começaram a ficar avarentos. Literalmente. Então, o que causa também essa questão de força humana é a questão de ser ganancioso. Como é que a gente vê as guerras hoje? As guerras são assim. Guerras econômicas, né? Pelos recursos. Eles não vão falar nunca. Mas por toda guerra tem um beneficiário atrás. Sim. Toda e qualquer guerra tem algum beneficiário atrás. Nós conhecemos, por exemplo, a Guerra Fria. Sim. A Guerra Fria foi uma força da União Soviética contra os Estados Unidos. Eles estavam lá, lutando?
Claro que não, eles estavam fornecendo. Vamos ver aqui Palestina, Israel, ou Hamas, Israel. Quem dá armamento? Tanto de arma que eles dão conta de comprar aqui. Quem dá armamento para Israel? Entendeu? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Tu acha que algum dia os Estados Unidos não vai pedir em troca os armamentos que ele tá dando? Não, eu te dei armamento, mas eu não quero armamento de volta. Eu não vou usar. Quero dinheiro. Quero petróleo. Do mesmo jeito da Palestina, que a Rússia manda arma pra Palestina, igual o Irã manda também. Né? Eu até acho que a Rússia não tem manda um pra interesse Palestina, econômico. a Rússia manda só pro Irã. O Irã que manda pra... Tem um interesse econômico, sempre. Manda pro Irã, Irã manda... Sempre. E esse é o tem mal do como ser homem, né, diferente. cara? Porque aí você vê essas atrocidades, né, velho? Que o dinheiro é o mal da humanidade. É porque a gente não participa desse game, sabe? Eu acho que a gente não tem poder de escolha, a gente tá muito longe desse game. Se olhar nisso aí, a gente sempre vai ser manipulado, sabe? Sempre. A gente Mas nada a mais gente, é que mas a gente não pode olhar pela pessoa que tá mandando ou pela pessoa que tá atirando. Tem que olhar para a visão de quem tá sofrendo, a população. Essa aqui é a única visão que a gente tem que ter. A gente não deve demar, que pena do Hamas estão perdendo militantes. Não. Civis estão morrendo. Essa aqui é a nossa visão. Entendeu? O pai tá perdendo o filho tá perdendo a mãe. Essa aqui é a visão que a gente tem que ter. Né? Resgatar esse povo. É acabar com isso aqui. Porque quem financia não tem dor no coração de ver a mãe tá perdendo o filho. Não tem. Zero. Eu vi esses dias um pai levantando o filho morto. Falei, meu Deus, que dor no coração. Eu que sou pai. Então, imagine. Só imagina isso.